Então, gente, continuando aí as investigações acerca do caso do Bruno Borges, eu queria ressaltar uma coisa interessante aqui. Eu recebi alguns comentários sobre um assunto que eu desconhecia até hoje. O pessoal começou a comentar sobre a questão do cicada, né? Fala sobre o cicada, comenta sobre o cicada. Teve um rapaz que falou, será que o Bruno Borges não foi recrutado pelo cicada? E eu não estava entendendo direito o que era o assunto, fui dar uma pesquisada e agora já estou ciente do que é o assunto. Então eu vou responder essa questão. Vou dar a minha opinião se o Bruno foi recrutado pelo Cicada ou não. Então para isso a gente precisa saber mais ou menos por cima o que é cicada. Né? Cicada, primeiramente, é uma palavra que significa cigarra, né? Aquele animalzinho da natureza, a cigarra. E como é que começou essa história? Há uns anos atrás, não tenho certeza se lá para 2013, 2014, surgiu, lançado na internet, uma imagem com alguns escritos, e essa imagem dizia o seguinte, essa imagem que vocês estão vendo aí, eu vou tentar ir traduzindo para a gente entendendo, está dizendo assim, olá de novo, our search for intelligent individuals, a nossa pesquisa por pessoas inteligentes continua. The first clue is hidden within the image. A primeira pista está escondida dentro desta própria imagem. Encontre e nós iremos guiar você pela trilha para nos encontrar. Estamos muito ansiosos para encontrar os poucos que conseguirão chegar até o fim. Então, eles estão dizendo que estão recrutando, eles dizem que é um recrutamento internacional, e eles estariam recrutando pessoas super inteligentes para fazer parte dessa espécie de clã, né? E para essas pessoas, as mais inteligentes, serem recrutadas, eles iniciam uma série de testes, sendo que o primeiro teste, o primeiro desafio é encontrar o enigma que está por detrás dessa própria imagem. Depois ele diz, good luck, boa sorte, 3301. Esse enigma é chamado enigma Cicada 3301. Então, a partir disso, a maioria das pessoas achou que era brincadeira, não levou a sério. Algumas pessoas pegaram a imagem, jogaram no bloco de notas, descobriram um outro código, decifraram esse outro código, chegaram numa nova mensagem que levou para um outro site, e assim por diante, uma espécie de caça-tesouros virtual da internet, né? Onde você tem uma série de pistas, ou seja, eles trabalham com criptografia, com códigos, com enigmas, puzzles, todos os tipos de quebra-cabeça, em que vai se selecionando somente aqueles que conseguem chegar mais longe nesse quebra-cabeça todo, né? Então leva para um lugar, leva para o outro, charadas, sempre a questão da criptografia, de você ter que decodificar linguagens para encontrar novas mensagens, e também a questão do ocultismo a nível de Aleister Crowley, né? Você, durante o jogo, né, durante essa investigação, esses desafios, a pessoa também tem que decifrar alguns enigmas relacionados às filosofias de Aleister Crowley, que foi aquele grande ocultista por volta de 1800 a 1900, né, que viveu. Aleister Crowley é uma figura importante, poderosa e super enigmática. Então existe também esse elemento do ocultismo mais pro lado crowleyano, que a gente diz assim, né? Bom, até que chegou num ponto essa história que as poucas pessoas que chegaram até um certo nível foram levadas à Deep Web. A Deep Web é essa internet mais fechada, né? Todo mundo aqui já deve conhecer Deep Web. Creio que as pessoas que conhecem o meu canal ou que já conhecem alguns desses temas, isso aí já é pressuposto, né? Deep Web, que é essa área mais dark, mais underground da internet, ou seja, onde só hackers entram. É como se o pessoal usa aquela analogia do iceberg, né? A parte de cima do iceberg é a internet comum, que nós temos acesso, e a grande internet obscura e oculta seria a Deep Web, com todas as suas camadas, onde existem muitas coisas bizarras que acontecem no Deep Web, aquela história toda. Eu não vou falar muito sobre Deep Web aqui. O fato é que as pessoas que conseguiram ir nesse desafio foram levadas até parece que a quarta camada da Deep Web, onde havia um site do Cicada na internet oculta, que é a Deep Web. Esse site depois saiu do ar, desapareceu, e as pessoas que conseguiram chegar até esse nível de acessar esse site na Deep Web passaram a receber e-mails com novas coordenadas. E por fim, esses e-mails direcionavam essas pessoas que pelo mundo, né, as pessoas pelo mundo todo que chegaram até esse nível dos desafios. Essas pessoas lhes foram dadas coordenadas de GPS
para elas irem fisicamente até locais específicos pelo mundo. Chegando nesses locais, vários grupos de pessoas foram até esses locais na mesma hora programada, né, porque foram dados os comandos para que chegassem na mesma hora, e essas pessoas chegaram nos locais onde havia um símbolo de uma cigarra com um código de computador, um código para você acessar outra coisa, né? Como eu disse, eles trabalham sempre com sinais, signos, códigos e criptografia. Então essas pessoas chegaram até esses códigos, o desenho, né, normalmente pregado em postes, que levou a novos desafios e novos desafios. Inclusive começou a cantar uma cigarra. Está quase de noite, começou a cantar uma cigarra aqui em casa. Vamos continuar o vídeo com a cigarra cantando, porque o tema justamente é o cigarra, né? Bom, minha opinião agora sobre o caso. Esse foi o assunto. Esse é um assunto antigo, dessa história do cigarra, esse jogo de busca, né, de tesouro escondido, de você ir andando por desafios e quebra-cabeças até encontrar não sei o que querem que seja encontrado. Mas qual é a minha opinião sobre esse tipo de coisa? Não só o cigarra, mas isso tem muito na internet hoje em dia. Por exemplo, o caso 11BX1371, que foi aquele caso também de criptografia, ou seja, tanto o 11BX quanto o caso do cigarra, quanto outros que tem pela internet, do que se trata? De um grupo de pessoas que entende de criptografia, que entende de computação, entende de redes sociais, entendem de engenharia social, inclusive. São pessoas extremamente inteligentes e hábeis na internet, principalmente na área da criptografia e criação de puzzles, símbolos e esse tipo de coisa. Então são pessoas que já têm esse interesse, hackers e pessoas que têm já toda uma rede de comunicação pela internet. Eles criam esses jogos, porque para mim a questão não é que de fato há alguma coisa no final dessa pirâmide. Para mim é uma coisa meio que como Herbalife e esses esquemas piramidais, tá entendendo? Ou inclusive sociedades secretas como maçonaria e outras ordens de iniciação, né? Você é convidado a entrar num grupo, você vai subindo na hierarquia, né? Ou seja, existem vários enigmas e coisas que você tem que ir estudando e aprendendo para ir evoluindo, indo ascendendo nessa escada. E cada vez você vai descobrindo mais coisas, até o ponto que você já começa a liderar novos recrutas. Você foi recrutado, né, como eles dizem, eles estão recrutando. Você é recrutado, depois de um tempo dentro da evolução da coisa, você já passa a recrutar outras pessoas que vão entrar no processo e vão recrutar mais gente. E isso, na verdade, quando você chega lá no final dessa escada toda, nem tem nada de fato. Porque a questão não é chegar em lugar nenhum, a questão é a própria escada. É a própria aventura que é a coisa, o próprio movimento, e não o seu final, tá entendendo? Então eu acredito que, inclusive o vídeo do 11BX de 1371, é um vídeo que um rapaz lançou na internet, onde ele está mascarado, onde ele faz uma série de símbolos com a mão, existem sons enigmáticos, existem símbolos que aparecem em frames de velocidade, existem coisas escritas, criptografadas, que levam as pessoas a novas pistas e novas pistas. E tudo isso, na minha opinião, se trata do movimento em si, de você criar movimento, de você criar acontecimentos na internet.
Você cria isso é engenharia social, né? Então você lança um enigma, aquilo atrai as pessoas começam a comentar, aquilo vai gerando toda uma vida própria, tá entendendo? Aquilo ganha vida própria e no final das contas você cria uma entidade, um corpo, um grupo de pessoas voltadas para o mesmo interesse e daí para frente tudo pode ser feito. Então eu acredito que está mais para essa área muitas pessoas gostam de fazer isso na internet, inclusive até eu mesmo com esse canal aqui, a intenção é impactar, a intenção é mudar, transformar, mexer, criar diálogo, criar novas relações, novas situações, né? Transformar e criar, né? Então é isso que se trata para mim, esses esquemas de recrutamento e de enigmas de criptografia que vão levando as pessoas através de desafios, né? Isso tudo é um grande jogo, é um grande circo, no bom sentido, né? Um grande circo onde o que interessa para essas pessoas que fazem essas coisas é justamente ver aonde isso vai dar, como isso vai se proceder. E, na verdade, quando se chega no final, nem as próprias pessoas que criaram esses movimentos sabem o final que isso vai chegar. Porque depois que você lança na internet essas coisas, elas ganham vida própria. Outras pessoas começam a lançar coisas e começam a interagir com aquilo, e no final, como eu falei, você tem uma coisa que tem vida própria na internet, inclusive os próprios criadores podem perder o controle disso, e no final, o final que isso pode levar pode surpreender até aqueles mesmos que iniciaram o jogo, né? Então, a minha opinião é a seguinte, eu não creio realmente que o Bruno tenha sido recrutado pelo Cicada. Cicada é uma questão internacional, os caras são hackers que não são brasileiros, são espalhados pelo mundo. Eu não sei se já estão Cicada já está recrutando pessoas no Brasil. E o caso do Bruno Borges eu não vejo nenhuma conexão. A conexão que as pessoas estabeleceram e por isso vieram comentar no canal é em função do Bruno trabalhar com criptografia, né, linguagens codificadas, e o Cicada também trabalhar com linguagem codificada. Então pressuporam que o Bruno poderia ter sido recrutado por eles. Eu acho que isso daí já está mais para fantasia. Eu realmente acredito no momento, como eu repito sempre, são apenas conjecturas, são apenas opiniões, eu posso mudar de ideia, a gente não sabe o que vai ser do caso do Bruno, tudo isso está acontecendo agora. Então são apenas conjecturas, mas eu acredito que ele ou está num retiro com amigos, ou num acampamento, ou ele está em algum lugar, talvez até ansioso com essa história toda, com um pouco de medo, porque se o Bruno não premeditou essa história toda, se ele realmente saiu de casa e sem acreditar que isso fosse virar uma questão nacional, se ele saiu de casa nessa tranquilidade, sem ter premeditado nada, eu creio que ele mesmo está assustado com tudo isso. Ele está em algum lugar por aí, assistindo toda essa história, tendo acesso à internet, vendo a repercussão que tomou, e talvez inclusive o próprio Bruno esteja com um pouco de receio de encarar a família e encarar o Brasil, encarar o público, porque quando ele voltar, ele vai ter que se pronunciar para a polícia, ele vai ter que se pronunciar publicamente para o Brasil todo. Então, ou o cara tá lá só esperando para voltar e publicar o livro dele, tendo premeditado toda essa história e construído isso, ou não, ele pode estar contente com a repercussão e feliz por voltar e publicar o seu livro. Ou ele pode estar realmente com medo e falar do meu Deus, o que eu fiz, aonde isso tudo chegou, né? Agora, não creio que ele esteja passando por apuros, e nem creio que ele esteja sido recrutado pelo Cicada. Se ele estiver passando por apuros e realmente tiver sido um caso de assassinato, de homicídio, de sequestro, eu já me desculpo neste momento com a família e com todo o público desse canal por eu estar aqui levantando hipóteses sobre uma pessoa que pode estar passando por apuros. Então eu estou aqui dizendo, ele deve estar num acampamento, imagina o rapaz está sequestrado. Então eu quero dizer que eu já me desculpo de antemão por essas opiniões. São opiniões, não são verdades, não são absolutas, são apenas conjecturas. O caso se tornou público e todos nós estamos acompanhando. Então eu não quero colocar nada de forma definitiva e sempre ressaltando que estamos lidando com pessoas, com a família e com um caso que pode ser muito sério, inclusive, né? Nada é conclusivo ainda. Tá bom? Então, quem tiver mais interesse em pesquisar sobre o Cicada, tem vários vídeos na internet sobre o assunto. Sobre o caso 11BX também já é meio antigo, mas vocês podem pesquisar. Curtam o canal, cliquem no sininho para poder receber os novos vídeos e
Um grande abraço, a gente se vê por aí.